São 12 horas mais 8 minutos, meio-dia e 8, você conferindo o Jardim FM Notícias desta quarta-feira, hoje 12 de agosto de 2026. E abraçar aqui e receber professor José Márcio da Silva, escritor, artista plástico e literário jardinense, né? Exatamente. Já o recebemos aqui outras vezes, em outras oportunidades, em nome da REIJA, Associação de Resgate Histórico e Cultural de Jardim. Uma construção histórica de fato, muito louvável. Bastante louvável. Não é isso? E para além das produções da REIJA, cuja escrita vem das pesquisas do professor José Márcio da Silva, ele também tem suas publicações individuais, não é? E essa não é a primeira, e certamente não será a última. Uma observação sobre a educação municipal de Jardim. Se não me engano, são 230, menino, olha só, 230 páginas, né? Pra gente mergulhar nessa historiografia importantíssima. Às 12 horas mais 10 minutos, dar as boas-vindas, professor José Márcio da Silva, boa tarde. Boa tarde, Ademir. Muito obrigado, viu, pela oportunidade de trazer um pouco mais de informações sobre Jardim, porque é importante que a gente conheça esse local e esse lugar que Deus nos colocou. Sem dúvidas, nós que ganhamos muito com isso. Estendo esse abraço a tantos amigos e amigas que nos acompanham do outro lado do rádio, né? E falar de educação é justamente falar sobre uma base inenarrável e irretocável para a nossa vida, né? Porque conhecimento abre portas e a gente sabe muito bem disso. Só que quando o conhecimento por vezes é cerceado ou mesmo envolvido em celeumas que o atrasam, que não permitem o processo evolutivo, as coisas tendem a piorar, não é? Olha, Jardim é uma das cidades da região metropolitana do Cariri, ícones da educação. Haja vista a historiografia que coloca Jardim no seio da educação cearense. Especialmente se rememorarmos aqui o colégio 24 de Abril. É 24 de Abril, professor? Isso mesmo, Ademir. Não é? O colégio 24 de Abril. Era justamente uma das principais fontes da educação da região metropolitana do Cariri, sediada aqui mesmo em Jardim. Além de nomes importantes dessa historiografia educacional. Bom, e para além desses ícones, né, que por sinal estão citados aqui na obra do professor José Márcio da Silva, está também uma observação sobre a educação municipal de Jardim nos tempos atuais. É isso mesmo, professor? O que é possível aprendermos com essa obra? Olha, Ademir, eu sou professor da rede pública de Jardim Municipal há 27 anos, né? E assim, o que me fez pensar nessa pesquisa foi o seguinte: afinal de contas, a educação no Jardim está melhorando, está piorando, está igual? Como é que está? Eu gostaria de saber. Porque você imagine que eu, dentro da educação há 27 anos, eu tive essa dúvida, que dirá a população, né? Então eu fiquei nesse trabalho de pesquisar, e a primeira coisa que eu pensei de fazer foi de diferenciar a educação no Jardim. Por exemplo, nós tivemos aqui em Jardim 4 tipos de educação diferentes, né? A municipal é a última, a mais recente. Nós tivemos, desde 1816, nós tivemos a educação particular, com o senhor Joaquim Teotônio Sobreira, que era reconhecidamente um dos melhores professores de latim que tinha na época, que vinha muita gente de outras cidades para cá para estudar latim. Inclusive o grande padre Biapini estudou aqui, né? Aí nós tivemos imediatamente a Igreja Católica. Nós tivemos as escolas da Igreja Católica aqui em Jardim atuando.
né? E os últimos momentos da Igreja Católica aqui em Jardim foi lá no Salão do Padre. Inclusive eu fiz a minha alfabetização no Salão do Padre pela Igreja Católica. Aí nós tivemos aí para 1856, 1857 a chegada da educação do Estado. Veja bem, nós tivemos a educação particular em 1816, logo nós tivemos a da Igreja Católica, e depois lá para 1856, 57 nós tivemos a educação do Estado chegando aqui no Jardim. Então o que é que acontece? Até o final da década de 1980 não existia dentro de Jardim escolas municipais administradas pela prefeitura. Todas as escolas do município que havia em Jardim eram administradas pela prefeitura na zona rural, apenas. Aqui dentro de Jardim, todas as escolas que haviam, até o final da década de 80, elas só eram administradas ou pela Igreja Católica, no Salão do Padre. A gente tinha lá também o Círculo Operário também que trabalhou. Nós tivemos o padre Miguel Coelho, que foi um dos grandes responsáveis pelo trabalho também. Aí nós tínhamos a escola particular, que nós tivemos várias escolas particulares em Jardim. O CEP é uma delas. Nós temos aí o Centro de Ensino João Bandeira agora, a escolinha de Tilinha. Mas nós tivemos também o Colégio Lima Botelho. Nós tivemos o Colégio 24 de Abril. Nós tivemos várias escolas particulares de reconhecida qualidade mesmo, né? De reconhecida qualidade. E as escolas do Estado, né? Nós tivemos as escolas reunidas, nós tivemos o grupo escolar Cônigo Pena Forte, que muita gente achava que era da prefeitura. Não era, era do Estado, era uma implantação do Estado aqui dentro da nossa cidade. Então nós tivemos aqui uma série de crescimento para poder chegar na educação no município. Então eu faço essa definição no início do trabalho, para que a população entenda que o trabalho é sobre a educação municipal, né, da qual eu faço parte. Como é que está a educação do município de Jardim, né? Então veja bem, a gente tem inicialmente que a educação gratuita para pessoas pobres aqui em Jardim, elas começaram a ser feitas de modo particular e individual. Nós tínhamos pessoas que estudaram na Igreja Católica, nas diversas igrejas, escolas que tivemos aqui, aprendiam a ler e escrever, e essas pessoas, por sua própria iniciativa e caridade, elas começaram a dar aulas gratuitas em sua própria casa. 1910, 1920, 1930. A gente tinha iniciativas, a prefeitura não tomava de conta de nenhuma dessas escolas. Depois nós começamos a ter, na zona rural, algumas pessoas que fizeram a mesma coisa, dar aulas em sua própria casa para crianças de sua comunidade, aprender a ler, aprender a escrever, aprender a contar. Nisso nós tivemos o processo eleitoral influenciando as escolas municipais de Jardim. Por exemplo, havia leis que dizia que só poderia votar se fosse alfabetizado. Quem fosse analfabeto não poderia votar. Então nós tivemos na zona rural alguns primeiros rudimentos de escola de zona rural com o intuito eleitoreiro. Vou colocar uma escolinha pequena na casa de fulano, vou pagar um dinheirinho para ela ensinar esses meninos, essas pessoas a ler e a escrever, porque vão ser eleitores para mim. Né? A gente tinha isso, né? Ainda nem era educação municipal ainda, a gente tinha essa questão desse rudimento, aprender a contar, aprender a assinar o nome para assinar as atas eleitorais, aprender a ler para poder saber qual era o nome certo do candidato, e muitas dessas pessoas, elas eram negociadas sem saber, porque cada um deles era um voto que poderia ser negociado com o Estado, com algum deputado ou de alguma outra forma. Né? Então a gente tinha aí a questão dos currais eleitorais. Isso nem era a educação municipal ainda. Então, quando começou a surgir a educação municipal, a gente tinha mais escolas funcionando nas casas das pessoas, nas casas das próprias professoras, do que mesmo algum prédio construído. Né? Maria Alacoque fala um detalhe no livro dela de 1984, que até 1984 a gente tinha 59 escolas funcionando na zona rural, nas casas das próprias professoras. Por exemplo, a professora mesmo é que tirava sua merenda do bolso, tirava do seu material, a porta de sua casa ou a janela de sua casa serviria como lousa, uma mesa que ela tinha. Se tivesse um banco, se tivesse cadeira, poderia ser usado. Se não tivesse, fosse um chão de terra, pedia para o marido cortar ali umas fuiquinhas no mato e colocar aquele banco atravessado para poder fazer o banco escolar. Então essa era a educação do município inicialmente. Então a gente tinha mais educação na zona rural do município, tá entendendo? A questão da educação, que como a gente tem conhecimento hoje aqui em Jardim a gente precisa especificar, aqui em Jardim, porque não funcionou da mesma forma em outras cidades, em Juazeiro, Barbalha e Crato não funcionou
exatamente dessa forma que eu estou falando para vocês. Então, quando veio, a gente tem leis estaduais, né, indicando que o município tome de conta de determinadas parcelas da educação municipal em determinados momentos. Então, nós temos aí essa questão de que havia as escolas particulares, havia a escola da igreja, havia a escola do estado, e o município começou a iniciar esse trabalho. Então, pouco a pouco, as escolas das casas das pessoas foram fechadas e abrindo prédios escolares na zona rural, que é os que a gente vê hoje. Muitos prédios estão fechados por uma questão da construção das APM, né? As APM das escolas, por leis também, elas foram obrigadas a reunir os alunos em determinadas escolas maiores, com a quantidade maior de aluno, a criação de APM, e essas escolas pequenas automaticamente passaram a ser fechadas, tá bom? Aí daí, desse processo todo, é que a gente tem essas escolas hoje do município, que o município toma de conta. Então, uma lei também do estado, já da década de 90, que começou a ser implantada mais ou menos nos anos 2000 aqui em Jardim, é que o município começou a tomar de conta das crianças do primeiro ano, da primeira série, né, até a quinta série, mais ou menos, que era a quarta série, depois passou a ser chamado de quinto ano, e que o estado tomaria de conta dos meninos do sexto até a oitava série, que depois se tornou nono ano, e depois foi alterado para o município tomar de conta da alfabetização, primeiro ano até quinto ano, sexto ano, nono ano, e fornecer crianças para o estado, que hoje a gente vê essa questão do Adalto Bezerra receber alunos do município, e a escola técnica também recebeu aluno do município. Então, esse processo todo foi acontecendo um depois do outro, e a gente está no sistema que a gente tem hoje aqui, viu? 12 horas mais 20 minutos. É um processo evolutivo e, por sinal, interessante, né? Alguns detalhes, algumas nuances que provavelmente muita gente não sabiam, né? Mas que agora estão devidamente regradas, descritas nesta obra importante. Por que o senhor decidiu produzir essa obra, professor? Olha, como a gente tinha começado a falar, que havia essa dúvida. A gente tem muito essa questão política e partidária na nossa cidade, que um diz que está fazendo melhor, o outro que fez assim, o outro fez assado, e até os professores ficam confusos e a população fica confusa. Afinal de contas, quem está fazendo melhor, quem está fazendo pior, o que é que está acontecendo nessas escolas, como é que a gente está realmente aqui em Jardim, o que é que a gente pode comparar de Jardim com relação a outras cidades, ao estado do Ceará, porque a gente tem, assim, infelizmente, há muito tempo, a gente tem uma restrição muito grande com relação a as informações que a gente chega, né? Às vezes até o professor dentro da própria sala da escola, ele não tem um acesso, assim, completo ao que realmente ele fez em questão de trabalho e nem um comparativo com relação ao que ele fez com relação às outras escolas. Então foi daí que eu iniciei essa pesquisa de pegar dados dos últimos 20 anos da educação de Jardim e fornecer para a população. Temos dados aqui de todas as escolas que já existiram no Jardim do município, as que estão abertas e as que já foram fechadas, dados de SPAES, de IDEB, dessa questão todinha. Inclusive a gente tem um resumo do IDEB dos anos iniciais e dos anos finais dos últimos 20 anos, de 2005 até agora 2025. Perfeitamente. Falando de IDEB, professor, um dos assuntos mais que veio mais à tona frequentemente por conta dos resultados do IDEB 2025, recentemente divulgado em todo o Brasil, na verdade externando realidades inacreditáveis, né, dos municípios, dos 5.569 municípios brasileiros, inclusive Jardim. O estado do Ceará, inclusive o governo do estado, está batendo fortemente na tecla de que o estado tem o melhor IDEB de todos os tempos. Essa realidade é a verdadeira reflexão da verdade, professor? Olha, o estado do Ceará realmente é competente mesmo, viu? A gente vê tanto que as questões do Enem,
Cara, a aprovação de alunos universitários e não tem como dar jeitinho não na prova do Enem não. A prova do Enem é uma prova federal e ou o aluno sabe, ou o aluno realmente é competente, ou ele não dá de conta não. E realmente a gente vê resultados extraordinários, digno de parabéns mesmo do Ceará, viu? A gente tem que realmente reconhecer, isso aí não é uma coisa que dá para enganar, não dá para dar um jeitinho, não dá para dar uma forma não, porque as provas chegam aqui, são lacradas, depois volta para lá para ser tudo corrigido e identificado. E nós temos bons exemplos mesmo de alunos nota 1000, 900 e tanto na redação do Enem, grandes desempenhos, nós realmente temos isso mesmo, viu? Perfeitamente, mas em se tratando de IDEB, professor, qual que é a avaliação? Aí você diz IDEB do Ceará, do Jardim? Agora já estamos falando do IDEB Jardim, né? Olha, vamos fazer o seguinte, pessoal. Antes de eu chegar a dizer se o IDEB tá bom ou se tá ruim, deixa eu ler aqui para vocês o IDEB de 2005 até 2025 e vocês mesmo podem tirar a conclusão de vocês, viu? A gente tem os anos iniciais e os anos finais. Eu vou ler primeiro os anos iniciais, tá bom? 2005, o IDEB era 3. 2007, o IDEB era 3,4. 2009, o IDEB era 3,8. 2011, o IDEB era 4,8. 2013, nós chegamos a 5,2. 2015, nós chegamos a 5,9. 2017, nós chegamos a 5,5. 2019, chegamos a 5,7. 2021, nós chegamos a 5,4. 2023 nós chegamos a 5,6 e atualmente 2025 nós estamos em 5,7. Tá bom? Eu poderia ler todos os outros, mas é muito dado. Se esses só servir de exemplo para a gente entender esse processo ao longo do tempo, viu? Porque assim, tudo que a gente vai conversar aqui é apenas um arranhado mesmo do que tem no livro, para a pessoa realmente ter ideia a respeito dos dados efetivos mesmo que tem. Aí só se a pessoa adquirir o livro para ler, porque tem os dados, tem notícia de jornal, tem tudo isso para a gente entender como é que está realmente a situação. Mas de antemão você pode imaginar o dado do IDEB anos iniciais desse ano de 2025, ele é exatamente igual ao de 2019 e é menor do que o de 2015, né? Já nos anos finais, você vê esse ano de 2025 maior do que todos os outros anos, né? Nós tivemos 2005 3,2, 2007 3,7, 2009 4,0, 2011 3,9, 2013 4,3, 2015 4,7, 2017 4,5, 2019 4,9, 2021 4,9, 2023 4,8 e 2025 5,2. Agora a questão é, o que esses números significam afinal de contas? Porque a gente está vendo um número, mas ele significa o que afinal de contas? Pessoal, eu vou fazer um comparativo. Vamos comparar, vamos ter agora a corrida Jardim Rum, né, do amigo Leandro. Vamos comparar o percurso, 10 km. Vamos fazer a comparação de 10 km. Então é o seguinte, a gente vai fazer um treino de 10 km, a gente vai correr um percurso de 10 km. Então há aqueles atletas que estão treinando alimentação, sono, sabe, aquele ritmo, ele está treinando o ritmo, está treinando a capacidade física, está treinando a capacidade respiratória, ele está usando uma roupa adequada, está usando um tênis adequado, ele está realmente se hidratando, ele está realmente fazendo o que é preciso. Ele está chegando nos 10 km tranquilo, ele corre 10 km tranquilamente. Mas já tem algum outro atleta que não está treinando tanto, não está tendo tanto investimento com relação ao tênis, não se preocupa com relação à roupa, às vezes vai correr de barriga cheia, às vezes tem alguma indigestão, não está oferecendo um rendimento ainda adequado, ele só está correndo 3 km. Tá entendendo? Então, na melhor das hipóteses, dos 10 km ele está correndo 5. Tá entendendo? Então, apesar de nosso IDEB chegar maravilhosamente a 5, mas o ideal é 10, porque tem muitas escolas, muitos municípios já tirando 10. Por exemplo, Porteira teve 11 escolas nota 10, 11 Porteiras, nosso vizinho, uma cidade que já foi um distrito, que já foi um sítio de Jardim. Porteiras é imensamente mais jovem do que Jardim, imensamente mais jovem do que Jardim. Porteira teve menos tempo do que Jardim, Porteira teve menos dinheiro do que Jardim, ainda hoje tem.
e Porteira teve 11 escolas nota 10. Jardim não teve nenhuma escola nota 10 ainda. Em 20 anos que é verificado a questão do SPAES e tudo, Jardim nunca teve uma escola nota 10. Então por aí a gente pode avaliar um pouquinho o que é que esses dados realmente significam. Perfeitamente. A gente está falando de processo de aprendizagem, né, professor? E os números falam por si só, não é verdade? O Brasil passa, acho que pela mesma problemática, né? Porque no IDEB 2025 o Brasil inteiro já teve 8 escolas nota 10. Bom, aí a gente sabe de um detalhe também, que a propositura do IDEB a título de aprendizagem, né, ouvindo alguns especialistas do assunto, diz que é uma somatória do resultado das séries iniciais, que trata de aprovação pura e simples, e das séries finais, que trata de nota, de fato. Não é? E a somatória dessa conjuntura é que traz os resultados do IDEB, né? O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Aí o que acontece? Muitos especialistas estão dizendo só pode. O pessoal das séries iniciais tem aprovação de qualquer forma, né? Ou seja, o pessoal do ensino fundamental, das séries iniciais até o 5º professor. E séries finais é o 9º, não é isso? Isso, é. Exatamente. Então, muitos especialistas apontando que lá para as séries iniciais até 5º ano, as escolas, professores, as secretarias de educação estão aprovando a qualquer custo, ainda que o aluno tenha resultados ínfimos em 6 matérias, faz ali uma jogada e aprova o aluno. Ou seja, essa aprovação, ainda que o aluno não tenha desempenho ideal, essa aprovação soma em favor do número final do IDEB, somado com a nota das séries finais. Ou seja, sempre vai dar, sempre há possibilidade de dar números favoráveis, ainda que o aluno não tenha o verdadeiro desempenho. E nós estamos falando sobre este assunto aqui no Jardim FM Notícias. Uma mãe de Jardim nos mandou um áudio muito interessante, ela dizendo: Aldemir, é realmente triste, porque eu sou mãe de aluno e a gente vê muitos alunos ali, 8º, 9º ano, final do ensino fundamental, que nem sabe ler. Isso reflete a realidade, professor? Olha, Aldemir, infelizmente reflete, porque esses números, por mais que já sejam baixos esses números, né, 4, alguma coisa, 4,9, 5, alguma coisa, esses números ainda só existem porque há aprovação automática, porque se fosse realmente passar somente os meninos que realmente têm condição e capacidade, esses números seriam menores, viu? Então a questão do fato da aprovação automática de aprovar 100% faz com que o cálculo do IDEB também seja modificado também. Então, se você reprovar os meninos que estão realmente com dificuldades mesmo, o número de IDEB não chegaria não a esses números. Então, já é um pouco complicado, a gente já acha um pouco complicado esses números, e se não tivesse a aprovação automática, aí eles seriam mais baixos ainda, viu? Mas tá certo, professor, aprovação automática? Olha, tá não, Aldemir. Particularmente, eu já estou trabalhando há 27 anos nas escolas de Jardim. Eu, na minha opinião, sincera opinião, daria para Jardim ter escolas nota 10 há muito tempo, sem necessidade desse artifício, tá entendendo? Só que existem questões humanas na nossa cidade que não deixam a cidade nem deixam a educação andar, não, Aldemir. Mas eu particularmente acredito, nós temos professores competentes demais. A gente tem professores que trabalham no município e trabalham no estado, tem professores que trabalham no município e trabalham particular, tem professores que já trabalham no município e trabalham em escolas particulares grandes, no Juazeiro, em Barbalha, e eles fazem um trabalho gigante, eficiente. E por que aqui não dá certo? Nós temos professores perfeitamente capazes e competentes, só que há questões humanas no nosso município que impedem que a gente chegue nas escolas no nível nota 10, porque a gente poderia perfeitamente, já há muito tempo, ter escolas nota 10 aqui no município de Jardim, viu? Mas questões humanas
viu? Eu não vou apontar uma pessoa ou outra, eu digo que questões humanas, Jardim conserva em si certas questões humanas que tem que ser retirada. A gente mantém certas formas de pensar, a gente mantém certas formas de agir que são de serviço para o jardinense inteiro e atrapalha sim, atrapalha as escolas, atrapalha todo mundo, viu? Olha que Jardim é uma cidade bicentenária, viu, professor? E especialmente ouvir isso, né, de que há entraves para que a educação jardinense não evolua, é mais, como é que chama? Mais triste ainda de saber, não é? Dadas as suas individualidades, né? Ou respeitadas, inclusive, as opiniões em contrário. Mas é preciso falar abertamente sobre isso, não é, professor? Olha, deixa eu definir um pouquinho mais a questão dos dados que eu falei para vocês. Eu fiz o comparativo com a corrida, né? Mas eu vou trazer outro elemento para a gente entender. Veja só, Porteiras foi premiada, contemplada com 11 escolas nota 10. Não é a primeira vez que Porteiras é contemplado. Tem algumas pessoas que dizem, tem maracutaia, tem coisa errada que estão fazendo, não sei o que. Olha, quando é realizada as provas do SPAES, vem uma pessoa responsável para ficar dentro da sala de aula com os alunos e não deixa nenhum professor entrar. Então, como é que o professor vai ensinar a prova aos meninos se ele nem puder entrar dentro da sala, ele não pode? Então, o pessoal chega, abre um pacote com as provas, realiza a avaliação, fecha o pacote e nem a direção da escola, nem o professor sabe nem o que tem lá dentro. Eles encaminham diretamente para o governo do estado. Então, às vezes algumas pessoas dizem que é a maracutaia, eu fico pensando, de que forma? Deve ser um artifício muito engenhoso, muito bem feito para se chegar nesse ponto. Então, escolas nota 10, pessoal, desde que o governo do estado vem fazendo essa questão de incentivo à educação, que o governo do estado criou o Prêmio Escola Nota 10. Então, são em média 450, a gente tem 430 escolas do estado do Ceará, tá entendendo? Que o Ceará premia. Olha, vocês foram nota 10 no SPAES, vocês foram bem, vocês foram excelentes. Então o governo do estado premia, chama lá em Fortaleza, faz uma cerimônia grande, tá entendendo? E premia essas escolas, né? Eles, além das premiações, eles dão R$2.000 para cada aluno das turmas avaliadas e contempladas que foi nota 10. No mesmo momento, na mesma hora em que o governo do estado premia as melhores escolas nota 10 do Ceará, tá entendendo? Nós temos 5.920 escolas. Quero relembrar, anotem esse dado aí, por favor. Isso em todo o estado, né? 5.920 escolas municipais no estado. Agora você entenda. No mesmo momento em que ele premia as escolas nota 10 do estado do Ceará, ele vai pegar as 150 com os rendimentos mais baixos do estado do Ceará. Não é 150 da região, não é as 150 de uma parte, é as 150 do estado do Ceará, dentre 5.920 escolas. Então você imagina que Jardim, porque eu li aqui o IDEB de vários anos, desde 2005 para cá. Não estou apontando, se algum aí a pessoa estiver pensando aí com alguma forma ciumenta, tá falando da gente, tô falando do todo, tô falando do geral, tá entendendo? Não vá se sentir com dorzinha que isso aí é coisa de criança, não vá fazer isso daí não, tô falando do modo geral. Então, além de Jardim nunca ter ficado em escola nota 10, desde 2011 e 2012, Jardim está na lista das 150 escolas mais fracas do estado do Ceará. Além de a gente nunca ter recebido a escola nota 10, a gente ainda está, porque nós temos municípios no estado do Ceará que que não receberam escola nota 10, foram só 5, eu tenho listado no livro, mas que nunca tiveram na lista das 150 mais fracas, e Jardim tem. Então você imagina só que só esse ano nós tivemos 8 escolas do município como escolas apoiadas, listadas nas 150 mais fracas do estado do Ceará, porque ele aponta o inverso, tanto o governo do estado aponta as melhores, como ele aponta as 150 que estão no estado mais frágil para receber um apoio financeiro, apoio técnico, apoio didático, em que muitas escolas que estão bem vão ser indicadas para dar orientações para aquelas escolas para elas melhorar os índices. E desde 2011, 2012, Jardim tem escolas que são apoiadas, que são indicadas pelo governo do estado como sendo das 150 mais fracas do estado do Ceará. E esse ano nós tivemos 8
8 escolas do município, né? Entre as mais fracas do estado do Ceará. E quando a gente vê a questão recorrente, porque tem escolas que entram no processo das mais fracas, depois sai, depois entra, depois sai. E nesse processo recorrente, nós temos 12 escolas que já estiveram listadas entre as 150 mais fracas do estado do Ceará. Você me permite, professor, mas não tem gente aí torcendo para a escola ficar na parte fraca do processo, não, né? Infelizmente tem, Aldemir. É sério? É sério. É como eu estou dizendo a vocês. Tipo assim, nós temos questões humanas aqui que atrapalham realmente, verdadeiramente, exato, o porque trabalho. Se a escola apoiada vai receber apoio, sendo ela fraca, com números baixos, ínfimos, porém receberá apoio... R$1.000 por cada aluno. Então, é verdade que há essa possibilidade real de alguém torcer para que a escola não atinja os índices para ficar nesse patamar? Olha, aqui no Jardim, das 12 escolas recorrentes, olha só, nós temos 18 escolas no município. Nós temos pessoas tão boas, cara. Nós temos pessoas tão excelentes. Eu quero que fique isso aí registrado, que eu estou gravando aqui, vou botar isso no YouTube. Eu estou dizendo, tem pessoas excelentes trabalhando nas coordenações e direção de escola. Tem pessoas excelentes trabalhando na educação do Jardim. Mas, cara, tem umas pessoas que a alma já apodreceu faz tempo, Aldemir. Professor, então, abrindo parênteses aqui, seria, na verdade, manter a escola em nível baixo para arrecadar dinheiro? Na verdade não é assim, porque assim, o governo do estado, ele elenca as escolas, as 150 com nível mais baixo, porém ele cobra. Tá. A escola, obrigatoriamente, ela é obrigada a apresentar um índice de melhora, seja quanto for. A escola é obrigada. Então, ela recebe aquele dinheiro, R$1.000 por cada aluno nas turmas avaliadas, e ela é obrigada a dar realmente uma melhora de desempenho. Ela não pode ficar no jeito que está, não. Tá, mas se ela melhora o desempenho, ela sai da condição. E isso? Ela perde, ela não deixa de receber o dinheiro, tá entendendo? Porque o dinheiro tem um tempo, tem um prazo. Só que às vezes tem umas escolas que, quando é com tempo, depois cai de novo. Que loucura. A gente tem umas escolas recorrentes aí. É mesmo uma situação bem complexa. Aí o nome escola apoiada é um nome tão bonito, né? Só que muita gente não entende o significado real desse nome, escola apoiada, né? Às vezes o pessoal da escola vai lá para Crédito 19 participar de formações e recebe lá profissionais das outras escolas que vão dar apoio, vão dar logística, vão dar orientações, às vezes visita as escolas e muitas vezes o pessoal pensa que isso ali é uma coisa tão grandiosa, mas na verdade é só o médico visitando o doente, né? Sem passar remédio. Passando remédio, né? E o doente tem que tomar também, né? Exatamente. Então nós temos isso, verdade, viu? Exato. 27 anos de trabalho, professor? 27 anos. E eu fiz essa pesquisa, eu não estou dizendo isso, não é baseado em minha opinião não, viu? Não estou falando isso baseado em minha opinião, estou falando baseado, eu conversei com muita gente, entrevistei muita gente ali, sabe, muita gente mesmo, fiz pesquisas, verifiquei os dados de todo canto que foi possível para verificar esses 20 anos, tá entendendo? Fui procurar explicações de todo jeito para entender o que era cada coisa. No próprio governo do estado tem explicações sobre o que é cada coisa, para a gente compreender o que é que a gente está vivenciando aqui em Jardim. Perfeitamente. Professor... E só lembrando que não é da agora, né? Como eu tô lendo aí que desde 2005 a gente já tá apresentando uma situação complicada, então não é coisa da agora, viu? Tá certo. Professor, deixa eu perguntar. Dada a pesquisa feita no âmbito da educação do Jardim, o que se pode falar sobre método ou metodologia? Olha, Aldemir, olha só o seguinte, eu nunca estudei pelo município de Jardim, e eu acredito que você também não. A maioria dos cidadãos aqui de mais de 40 anos que está nos ouvindo agora nunca estudaram no município de Jardim. Já é mais como, Márcio, olha só. Eu fiz a minha alfabetização, foi lá no salão paroquial. Não tinha nada a ver com a prefeitura, não tinha nada a ver com o município. Era a escolaridade fornecida pela Igreja Católica, com método, técnica e tudo da Igreja Católica. Saindo de lá, eu iniciei na primeira série, lá no Adalto Bezerra. E estudei até o ensino médio. Então, todos esses anos que eu passei no Adalto Bezerra, eu nunca entrei numa escola administrada pelo município. Então, assim como eu, milhares de pessoas aqui de Jardim nunca estudaram
pelo município. Cidadãos aí de mais de 40 anos, a gigante maioria nunca estudou pelo município de Jardim, tá entendendo? Então a gente aprendeu um método, a gente aprendeu uma técnica que era chamada de escola tradicional. Então, quando nós fomos trabalhar nas escolas do município, é claro que nós fomos colocar o método e a técnica que a gente vivenciou, que a gente estudou, que a gente trabalhou, tá entendendo? Que é chamado de escola tradicional. Num determinado momento, numa determinada época, eis que chegou uma indicação de que a escola tradicional deveria ser tirada de Jardim. Vamos tirar a escola tradicional de Jardim. Tá ótimo, tudo bem, a gente estudou por um trabalho que a gente viu que dá certo, a gente começou a trabalhar num trabalho que a gente viu que dá certo, agora nós vamos trocar. Tá bom, tá ótimo, mas vamos colocar o que no lugar? O que é que foi colocado no lugar da escola tradicional em Jardim? Até hoje eu digo a você, não foi definido uma prática pedagógica para a nossa cidade de Jardim. Foi retirado a escola tradicional, muitos professores foram questionados, criticados, tá entendendo? Foram realmente enxotados, e não é para fazer isso, não é para trabalhar assim, pronto, tá bom, a gente muda, troca, pronto, trocamos. Mas o que é que foi oficialmente instaurado aqui, dentro do município de Jardim? Eu faço o trabalho aqui de verificação de quais são as tendências pedagógicas. Tendência pedagógica, pessoal, é igual a comida, a gente se alimenta, o corpo precisa de comida, tá entendendo? Se você tira um alimento, você coloca outro, não vai comer mais arroz não, tá ótimo, depois come feijão, coma trigo, coma batata, tá entendendo? Então não podíamos mais trabalhar na metodologia tradicional, que disse que não podia, que era uma coisa arcaica, tá certo, tudo, pronto, mas não foi definido. Nós não temos definição. Se você perguntar, se alguém disser que tá definido, está mentindo. Se você perguntar numa escola qual é a tendência pedagógica que é trabalhada em alguma escola de Jardim, ninguém vai saber responder. Como é que chama? Tendência pedagógica. Tendência pedagógica. Esse é o termo? Tendência pedagógica. Que seria a metodologia. A metodologia, porque eu estudei na escola tradicional. Mas aí as escolas municipais não deveriam ter uma tendência pedagógica padronizada? Tem. Colégio João Bandeira, se você perguntar, eles têm a tendência deles. Se você for lá no CEPA, eu estou falando das escolas do município, escolas municipais. Ter. Não tem. Não tem. Se você perguntar numa escola, você vai ver muitos professores dentro de sala de aula trabalhando formas pedagógicas diferentes, misturando formas pedagógicas, mas sem uma definição certa de qual seria. Mas qual é o problema que tem nisso, afinal de contas? Bom, deixa eu tentar explicar o que é que os teóricos da educação falam. Os teóricos da educação dizem que quando você combina as tendências pedagógicas de forma adequada, o resultado potencializa. Mas se você misturar as tendências pedagógicas de forma inadequada, o prejuízo vai ser grande. Por exemplo, alguém aí gosta de manga em casa? Eu adoro manga. Qual é o problema da gente comer manga? Não tem problema de você comer manga. Você vai comer manga, você vai misturar com uma maçã, tem algum problema? Não tem. Você vai misturar com uma banana madura, qual é o problema? Não tem. Você misturar com mamão, tem algum problema você misturar manga com mamão? Não tem, vai casar muito bem, vai ficar uma salada de fruta deliciosa. Agora eu quero que você misture uma manga com uma buchada. Tá entendendo? Misture, coma manga com buchada para você ver. A buchada sozinha, ela só é um alimento que não vai fazer mal. Mas existem combinações alimentares que fazem mal. A mesma coisa é a prática pedagógica. Existem práticas pedagógicas que, se for combinada, elas potencializam o trabalho, mas tem práticas pedagógicas que, se forem colocadas uma do lado da outra, elas uma anula a outra, uma causa prejuízo à outra. E nós não temos. Se alguém disser, não, nós temos uma prática definida, nós não temos. Porque a gente deixa os professores escolherem qual é a prática pedagógica dele. Em concordância com o quê? Eu escolho a minha, você na outra sala escolhe a sua, o outro professor na outra sala escolhe a sua, e a gente já viu se essas tendências elas combinam. A gente já viu se no processo de um aluno passar de uma série para outra, se a tendência que um trabalhou vai prejudicar a tendência do outro, o aluno vai ter realmente uma receptividade de uma continuidade, ou ele vai ter uma quebra e uma reformulação no ensino-aprendizagem desse menino. Nós podemos afirmar tendências pedagógicas diferentes numa mesma escola, no âmbito de uma mesma escola, ou cada escola com uma tendência ou uma prática diferente? Na mesma escola. Caramba! Na mesma escola. Eu queria que me dissesse, olha, não, aqui na nossa escola
nós trabalhamos todos de forma igual. Eu já trabalhei em várias escolas, eu já observei isso em várias escolas. Se tiver alguma escola do município que todo mundo trabalha de comum acordo, uma mesma tendência pedagógica, diga, porque vai ser uma coisa assim extraordinária, porque não é isso que a gente vê, não é isso que eu vejo de forma nenhuma, não. Compreendo. 12h48. Muitas manifestações aqui, professor. De parabéns, professor. Não é pelo debruçar, porque afinal de contas, produzir literatura, né, requer muito trabalho, muito serviço, de fato, muita dedicação, conhecimento, tá certo? Expertise, maestria, tá? Muitos adjetivos, na verdade, nesse sentido, para poder, e tempo. Eu não sei como é que lhe sobra tempo como professor da rede municipal e ainda pesquisador, artista plástico, um monte de outra pai de família, um monte de coisa, sobra tempo para produzir livros, né? E Jardim ganha muito com isso. Tenho certeza absoluta, né? O escritor da contemporaneidade, que nós temos a grata satisfação de lidar aqui diretamente. Eu me sinto extremamente importante, né? Porque não tive a oportunidade de estar frente a frente com o Dr. Napoleão Tavares, não tive a oportunidade de estar frente a frente com o professor Alacoque, não tive a oportunidade de estar frente a frente com N outros nomes, professor, da educação e que produziram literatura. Confere? Você está fazendo uma comparação muito grande. Eu sou só uma pessoa pequena. Você está me comparando com gente muito grande. Eu não posso aceitar essa comparação, não, viu? Não é verdade, não, viu? Eu tenho certeza que é. É a sua humildade que fala nesse momento, mas de fato é isso. E ouso dizer que sua literatura possa, inclusive, estimular, né? Estimular novos escritores jardinenses. Eu tenho certeza que estão sendo construídos, ao passo que a gente está se utilizando de um meio de comunicação de massa, como é o rádio jardinense, né, contribuindo com esse viés, para entrar na casa das pessoas e falar a verdade, verdades que precisam ser ditas, não é, professor? Olha, Ademir, tudo que a gente conversar aqui, tem que passar aqui o dia inteiro, a gente ainda não vai falar tudo que tem no livro, infelizmente, viu? A gente só vai fazer um arranhado mesmo, sabe? É só a pessoa tendo adquirido o livro para ela ter conhecimento a respeito de tudo, porque são 230 páginas, são muitos dados, muitas informações, e para eu dar um único motivo só da educação de jardim não estar realmente funcionando, a gente não ter chegado ainda na escola nota 10 durante esses mais de 20 anos, eu não posso indicar um. Mas eu lhe digo que a questão humana é a principal. Mas e o dinheiro? A questão financeira, olha, eu trago aqui no livro um comparativo da verba da Secretaria da Educação do Jardim com a verba de outras escolas nota 10 da região do Cariri ou do Ceará. E tem municípios que gastam menos na educação do que o Jardim e conseguem os alunos chegar em nota 10. Então, o que é que acontece? Nós, hoje em dia, a gente não confunda escola bonita com escola de qualidade. As escolas de hoje, elas estão mais bonitas e mais equipadas do que era no meu tempo? É claro que tá. É claro que tá. Televisão de tela plana, ar-condicionado, forro, piso lindo, cerâmicas, carteira tudo linda, confortável, livro, material, isso aí é inegável, mas só que a qualidade é que está deixando a desejar, por uma questão humana, sabe? Muitas coisas poderiam ser resolvidas e melhoradas na educação de jardim, simplesmente ajustando algumas questões humanas, sem nenhum gasto, tá entendendo? Muita coisa seria mesmo, só simplesmente com a questão humana. Perfeito. A professora diz: professor, parabéns, e é verdade, não existe tendência pedagógica, existe fantasia. Então, em concordância aí com suas palavras, né? Dentre outras manifestações de amigos e amigas, e essa é uma triste realidade para mãe de família, para o pai de família, professor, que está nos ouvindo dizer: poxa, caramba, então meu filho não vai aprender, ou
não vai de fato conseguir aprender, evoluir em tempo hábil, porque a metodologia, porque os fatores não contribuem para esse aprendizado efetivo. Tem uma professora do estado do Ceará que diz que, ainda que a escola tenha tido nota 10, não garante efetivamente que o aprendizado esteja contento, né, professor? Tem essa questão, sim. No caso de Jardim, nós temos há muitos anos uma obsessão com relação às notas do SPAES. É obsessão, não tem outro nome. Não é paixão, não é dedicação, né? É obsessão. Vá procurar no dicionário o que é que significa obsessão. Obsessão não é uma coisa normal. Você focaliza. Quando você diz que uma pessoa tem obsessão por outra, a pessoa passa o dia inteiro e a noite pensando naquilo dali. A vida dela não tem mais nada em torno, é só aquele ponto ali. Então Jardim há muitos anos tem uma obsessão com relação ao SPAES, e tanto que nós temos essa questão como a obsessão cega. Deixa eu contar alguns exemplos para vocês verem como a obsessão cega. Nós temos uma obsessão com relação ao SPAES. Segundo, quinto e nono ano são os principais. Então, nessa obsessão por SPAES, alguns exemplos. Por exemplo, nós temos completamente em muitas escolas, em umas sim e outras não, porque também nós temos a questão da falta de uma definição ética, que não tem um padrão ético de trabalho nas escolas, não existe um padrão de trabalho nas escolas, não existe um trabalho padrão com relação ao esporte. Como é que o esporte deve ser tratado em todas as escolas do município? Não existe um padrão, tá entendendo? Não existe, porque o que é que acontece? Como eu falei que o problema é de natureza, você tem diretores e coordenadores excelentes, você tem professores excelentes, mas tem umas pessoas, cara, que parecem uma pedra dura, que você pode falar, você pode conversar, aquela cabeça dura não entende de forma alguma, tá entendendo? A escola tem que ser do jeito que ela quer. Então, se a gente tivesse um padrão pedagógico, se a gente tivesse um padrão de ética, se a gente tivesse um padrão de trabalho mesmo, a gente poderia evitar muita coisa e as coisas fluir de forma mais natural. Então, você veja que os livros didáticos, você tem os livros de português e matemática, nenhum aluno está faltando livro de português e matemática, mas há muitos casos de aluno faltar livro de história, de faltar livro de geografia, de faltar livro de ciência, de faltar livro de arte, de faltar livro de inglês, e essas matérias não são importantes, não. Essas matérias não são consideradas, mas dentro do processo obsessivo não é. Dentro do processo obsessivo, o mais importante é português e matemática do segundo, português e matemática do quinto e português e matemática do nono. É como se as outras fossem apenas enfeite, um faz de conta dentro da escola. Eu sou professor de história e de geografia, e eu vou dizer que sempre nós tivemos material para a gente trabalhar em todas as escolas que a gente foi. De forma nenhuma. Há aquela questão de mensurar, olha, vai ter mais professor, mais material para essa daqui de segundo, de quinto e do nono, porque são turmas avaliadas. Às vezes o professor da mesma disciplina trabalha ali junto com o professor do quinto ano e ele não tem aquela mesma atenção, não tem aquele mesmo material. Agora, isso acontece de forma igual em todas as escolas? Não, como eu digo, não existe um padrão de trabalho. Há pessoas da educação que tem muito bom senso, que tem um equilíbrio, sabe, gigante, que faz aquela conciliação perfeita para que todo mundo faça o trabalho, mas que tem muitos que não faz isso, que se o trabalho é para ser dedicado ao professor do segundo, quinto e nono, português e matemática, pois vai ser aquilo dali, tá entendendo? É como se os outros estivessem na escola só de enfeite. E a gente vê também uma questão que a gente tem, eu quero que vocês imaginem na casa de vocês aí, uma cesta de fruta. Eu quero que vocês imaginem na casa de vocês uma cesta de fruta. Só que existe uma grande quantidade de frutas. Só que eu quero que vocês imaginem só banana e maçã na cabeça de vocês. Uma cestinha que só tem banana e maçã, tá entendendo? Então imagine só. Alguém dá uma sugestão. Eita, vocês sugerem o que seja trabalhado? Aí alguém diz, vamos cortar a banana em fatias. Aí, que coisa linda, que ideia maravilhosa. Aí o outro diz, vamos fazer banana cortada em tirinhas. Aí o outro, ai meu Deus, que ideia maravilhosa. Aí alguém diz, vamos acrescentar abacate nessa receita aí. Aí alguém diz, você está querendo atrapalhar nosso trabalho.
Aí o outro diz, vamos misturar a banana com a maçã. Aí alguém diz, ai, que ideia maravilhosa, é um encanto. Aí outra pessoa diz, vamos acrescentar abacaxi nessa receita? Aí o outro diz, não, cara, você está querendo tumultuar nosso ambiente, você está querendo realmente atrapalhar. Aí o outro diz, vamos fazer banana caramelada, vamos fazer maçã do amor. Aí alguém diz, meu Deus, que ideia encantadora, que ideia maravilhosa. Aí outra pessoa diz, vamos pegar um abacate, vamos misturar com leite, vamos bater e dar por menino. Não, você está querendo tumultuar o ambiente, você é subversivo, você é um anarquista na nossa educação. Então, até isso, Aldemir, as ideias, de maneira geral, é claro que há particularidades, de maneira geral, as ideias sobre como fazer a educação de jardim têm uma quantidade limitada. Quando você diz alguma coisa que não está lá dentro da cesta, você é tratado como subversivo, você está entendendo? Você não pode sugerir alguma coisa. Eu posso contar inúmeros exemplos. Por exemplo, um simples jogo de xadrez. Imagine que o Ministério da Educação, ele sugere a gente trabalhar xadrez nas escolas para aumentar os índices. Por quê? Porque o xadrez desenvolve o raciocínio, desenvolve capacidades intelectuais das crianças, o xadrez ajuda a pensar, a raciocinar. Ele é um trabalho, um apoio pedagógico extra que o Ministério da Educação, ele indica, mas aqui em Jardim, tá entendendo? Já a gente vê casos de pessoas que sugeriram um trabalho com xadrez que foi tratado como se fosse um criminoso tentando trazer alguma coisa para a escola. Tá entendendo? Não dá certo. Não pode, assim não dá certo, não sei o que, vai atrapalhar o trabalho. Eu digo, meu Deus, os professores tentando fazer alguma coisa e muitas vezes são barrados. A gente vê esse mecanismo aqui na escola, tá entendendo? Perfeitamente, professor. Me recordo de uma fala anterior de bastidores em que o professor havia dito de que uma certa direção de escola, aqui mesmo em Jardim, havia proibido de tratar sobre a história da nossa cidade, tratar sobre a história de Jardim. É isso mesmo, professor? Sim, isso aí foi um fato ocorrido. Sugeri que se mantivesse no livro didático, que não era para trabalhar a história da cidade, que não tinha necessidade, que estava bom, que se mantivesse no livro. Eu digo, não, mas não está sendo um trabalho de interdisciplinaridade? Os PCN, de geografia, de história, todos não indicam que a gente deve fazer um trabalho interdisciplinar. Então, se o professor está vendo a matéria de história, de geografia e vê um gancho, uma relação com a sociedade de Jardim, o que é que custa ele fazer esse gancho e explicar? Por exemplo, hoje mesmo a gente estava estudando a respeito dos campos de concentração na Alemanha. Aí a gente vai e faz um gancho, que bem aqui no Crato tinha campo de concentração. A gente puxa um gancho para o Jardim, a respeito de como é que muitas pessoas pobres eram tratadas antigamente por coronéis, principalmente no ano de 1877, né? Então o que é que falta? De que forma é que vai atrapalhar o trabalho você fazer esse gancho? Você continua o trabalho do livro didático e ainda ensina o aluno a entender sobre o seu lugar, mas tem gente que acha que isso aí não deve ser feito. Você está entendendo o nível de consciência que a gente tem? Agora, isso é todo mundo que faz isso? É como eu estou dizendo, como nós não temos um padrão de trabalho, dá-se a abertura e o direito para que uma pessoa ache que é dono da escola, que pode fazer de um jeito e o outro pode fazer de outro. Está entendendo? Porque nós não temos padrão de trabalho, nós não temos padrão ético, nós não temos padrão de funcionamento. As realidades são diferentes, cara. Isso aí é uma desculpa que, para quem não quer pensar, não quer refletir um pouquinho, pode acreditar, porque não é assim. Você não pode deixar uma pessoa trabalhar numa escola de um lugar e o outro da outra escola de outro lugar totalmente diferente, porque diz que as realidades são diferentes, tá entendendo? Existem padrões, existem meios, existem formas únicas e básicas que devem ser mantidas de toda forma, tá entendendo? Não pode correr disso. Ou seja, professor José Márcio da Silva, tem de fato uma saída, tem jeito, professor? Tem sim, é como eu estou lhe dizendo. Olha, pessoal, imagine a nossa forma de pensar aqui no Jardim. O Jardim, nós enquanto jardinenses, eu quero que cada um de nós aqui escute e reflita. Nós usamos as nossas escolas do município, hoje, ontem, no passado, nós usamos essas escolas do município como forma de promover a cultura da cidade.
Nós usamos essas escolas como forma de melhorar a saúde das pessoas. Nós usamos essa escola como forma de melhorar o turismo, ou de melhorar a economia, ou de melhorar a vida das pessoas. Nós usamos as escolas, vamos ser sinceros, vamos ser sensatos com a gente. A gente usa as escolas de jardim para isso? Não. A gente não vai negar, porque as escolas de jardim, elas são mais utilizadas com fins eleitorais, com a questão de domínio e de controle social, do que realmente com desenvolvimento. Então a gente procura culpados para dizer que o jardim nunca conseguiu escola nota 10, ou que os índices de jardim estão baixos, aí procura culpar uma pessoa, procura culpar outra, mas nós temos na nossa cabeça uma forma de pensar que não deixa nossas escolas se desenvolverem. Então nós temos pessoas na educação de jardim que têm consciência social. Nós temos pessoas que têm consciência de classe, mas há pessoas, eu quero dizer, bem claro, vírgula, há pessoas, vírgula, vou até repetir 3 vezes, há pessoas, vírgula, que mais parece capanga dentro da escola do que realmente educador. Aí isso atrapalha o processo? É claro que atrapalha. Esse tipo de coisa atrapalha. E quando é que isso aconteceu, Márcio? Olha, pessoal, nós que estamos na escola, eu estou com 27 anos, vocês, professor, que já estão aí há 20, 30 anos nas escolas, vocês vão se lembrar sempre de alguma pessoa que em algum período se comportou mais como um capanga, vigiando os professores, vigiando a situação toda para ver como é que estava acontecendo, do que realmente preocupado em educar. A maioria quer o bem, a maioria quer o bem-estar, mas ainda falta essa questão da definição de trabalho. Nós nem temos um plano de trabalho na educação de jardim, nós nem temos um plano do que realmente a gente quer para a educação de jardim. A gente só tem planos de curto prazo. Não existe plano a longo prazo para a educação de jardim, só existe plano a curto prazo, planos de campanha, proposta de trabalho de cada gestor em particular. Nós não temos plano para o que a gente quer para a educação do município de Jardim. E isso, sem dúvidas, é preciso que seja feito, né, professor? Ao 13h mais 5. Deixa eu trazer a manifestação aqui do Cícero, que disse: eu preciso conhecer esse professor pessoalmente. Eu preciso conhecer pessoalmente esse professor intelectual. Amigos, agora você entendeu porque eu me sinto importante aqui, frente a frente com o professor Márcio. Não é verdade? Então, efetivamente, um tema importantíssimo, professor. E já tem gente aqui perguntando como faz para adquirir o livro, para se aprofundar mais nessas discussões. Eu fico grato de podermos utilizarmos o Rádio Jardinense, através do Jardim FM Notícias, para a gente adentrar a tantos lares, né? Para justamente levar um pouquinho de informação a tantos pais. Já que estamos falando de educação, pais e mães de alunos e aos próprios alunos, para efetivamente entender que é preciso mudar para melhor. É preciso dar um novo start no processo, né? E, inclusive, pensar a longo prazo, né? Vamos supor, independente de quem esteja à frente do poder, ter que seguir a regra, o regramento que está norteando justamente esse processo de crescimento. É isso mesmo, professor? Rapaz, você imagine só, assim, a gente tem tanta coisa, não dá para conversar tudo, pessoal, não dá de forma nenhuma. Foi falado aqui a respeito do psicólogo, né, do trabalho. A gente tem um adoecimento na classe dos professores de jardim. Deixa eu dizer a vocês, vocês imaginem aí uma escola com 20 professores, tá certo? Do primeiro até o 9º ano, né? O 9º ano vai ter 4 professores aí que se repetem no 8º, 7º, 6º, 5º, a gente tem. Só que o que acontece é que na forma que está sendo trabalhado para exigir resultados do SPAES de forma obsessiva, é trabalhado o professor de português e matemática do 2º ano, principalmente português, né? Português, que é a questão da leitura. É trabalhar o professor de português e matemática do 5º, que são 2 professores. E é trabalhar o professor de português do 9º, 3 professores, e o professor de matemática do 9º, 4 professores. Você tem 20 professores numa escola, 4 professores é exigido até o sangue, até a alma desses professores. Por conta das matérias que são
que vai ser avaliada. Serão avaliadas no SPAESP. Coisa que a gente poderia muito bem dividir o processo inteiro, durante todo o tempo. A turma do 9º ano poderia ser trabalhada desde o 6º, dividindo o trabalho entre todo mundo, tá entendendo? De forma equilibrada, de forma saudável para quando chegasse lá. Mas isso não é feito, é exigido mais a carga desses professores que eu estou dizendo, e vários já pediram para sair de turma avaliada, porque a pressão é muito grande, a cobrança, aquela exigência, o trabalho, a preocupação é muito grande, e nós temos sim casos de professores adoecendo justamente nessas disciplinas aí, nessas áreas. Professor Márcio, tem casos de professores que resistem em externar essa agonia. Tem casos de professores que têm medo de abrir a boca e falar? Tem sim. Eu mesmo na educação eu sou tratado como um subversivo, né? É esse o tratamento que algumas pessoas falam, porque a gente tem isso aqui na cidade de Jardim. Por exemplo, nós temos ótimas pessoas trabalhando na educação, pessoas maduras, pessoas competentes, pessoas realmente equilibradas. Mas às vezes o pessoal tem medo de alguma retaliação, professor? Tem, mas você veja que há casos de algumas pessoas que trabalham na questão escolar do seguinte: imagina, Aldemir, que eu sou diretor de uma escola. Aí eu causo um atrito com você, porque eu quero mandar e desmandar em você, eu quero impor minha vontade sobre você, e você tem que baixar a cabeça, simplesmente aceitar. Você não pode dizer que eu estou errado, você não pode dizer que eu fiz nada de errado, então eu vou só fazer por onde você ser transferido para outra escola. Então, o que acontece? Quando eu souber qual é a escola que você vai, eu vou fazer uma ligação para o diretor da outra escola dizendo: agora tu vai saber o que é que tu vai receber na tua escola. Fulano e fulano é assim, fulano e fulano é assado. E a outra pessoa, quando vai receber, já recebe aquele professor com aquele aspecto armado, negativo, tá entendendo? Já recebe armado. Já vai criar um atrito antes do trabalho começar. E nós tivemos disso aqui no Jardim várias vezes. E não adianta querer dizer que não é, que eu estou exagerando, que eu não estou, porque realmente isso já aconteceu muito. Agora, só que as pessoas ligadas à educação, que tem bom senso, que tem aquele respeito, nunca fazem esse tipo de coisa. Mas nós temos casos de pessoas ligadas à educação que acham que são o rei da escola. Eu sou o rei, eu mando e desmando, todo mundo tem que me idolatrar, todo mundo tem que dar risadinha para minhas piadas, que se você não ri é porque você não gosta de mim, porque você está contrário ao nosso trabalho, tá entendendo? Nós temos esse tipo de imaturidade. Nós temos sim. E isso atrapalha a educação? Atrapalha demais. E esse tipo de coisa, na pessoa que está organizando, é levado em conta? Não é. Olha, Aldemir, nós organizamos vários eventos artísticos aqui. Nós lidamos com mais de 100 artistas do município de Jardim. Nós tratamos mal esses artistas? Me diga, nós tratamos mal essas pessoas? Algum dos artistas que está nos ouvindo aí, diga aí se você foi maltratado pela gente nos trabalhos que a gente andou fazendo. Então, por que é que justamente nós, ligados à educação, tem que ter? Nós, educadores, somos os primeiros que devemos dialogar. Nós, educadores, somos os primeiros que temos que resolver as coisas na conversa. Se nós, educadores, não conseguimos resolver nossas diferenças na conversa, nós estamos fracassando, tá entendendo? Nós estamos fracassando. Então é por isso que eu digo que o problema da educação do Jardim é mais humana. Não é questão estrutural, não é questão financeira, é mais uma questão humana. Se resolver essa questão humana, o Jardim chegaria a ser escola nota 10 tranquilamente, viu? Tranquilamente. Professor, como adquirir essa obra magnífica que fala sobre uma observação sobre a educação municipal de Jardim? Tá quentinho, tá cheirosinho, por sinal, não é? É datado de 2026, a mais nova obra literária do professor José Márcio da Silva, uma observação sobre a educação municipal de Jardim. Como adquiri-la, professora? Tem dois mecanismos, aliás, tem 3, viu? Um é lá na igreja, viu? Se alguém quiser ir lá na paróquia, no momento que tiver lá resolvendo alguma coisa ali perto da igreja, na paróquia tem um livro para ser vendido lá, viu? É uma alternativa, viu? A outra alternativa é através do meu Instagram. Alguém quiser anotar aí, José Márcio 964. José Márcio 964. Pode entrar em contato através do Instagram que vai dar certo, viu? José Márcio 964, que aí eu vou atender lá. Outra forma é através do Zap, né? Perfeitamente.
Professor, para a gente finalizar, uma vez que já ultrapassamos o horário aqui, e certamente passaremos, como você disse, o dia inteiro trabalhando essas informações, importantíssimas por sinal, mas não podemos deixar de canalizar aqui a leitura do livro, cujas informações estão contidas, não é, na mais nova obra do professor José Márcio da Silva. Finalizar parabenizando-o pela coragem, né, justamente de se debruçar sobre esses dados e por essa pesquisa, produzindo literatura que, sem dúvidas, eu desejo que faça parte das bibliotecas escolares do município de Jardim. E, no demais, parabenizá-lo, aproveitar a oportunidade para parabenizá-lo como mais novo membro de uma cadeira no Instituto Cultural do Cariri, professor José Márcio da Silva. Agora membro oficial do ICC. É isso mesmo, é verdade? Parabéns. E parabéns de novo. Rapaz, isso é uma honra, uma coisa tão grandiosa que eu não esperava de forma alguma, viu? Eu acredito que foi uma bênção que Deus me deu e eu agradeço muito, viu? Essa bênção que Deus mandou para mim, viu? Você tá lá no meio de pessoas tão grandiosas como aquelas que contribuem tanto para a história, para a cultura, sabe? Para contar a vida da região do Cariri, eu me sinto feliz demais, viu, com isso, viu? Pois mérito, né? Devidamente merecido, né, professor? Para dar mais contribuição agora no âmbito da região metropolitana do Cariri, como membro do Instituto Cultural do Cariri, o ICC, uma cadeira importantíssima, por sinal, o professor Galberto está lá também, né? Você falou, eu já ia até te falar que eu agradeço demais a Galberto, porque Galberto foi a mão que me puxou lá para dentro, viu? Galberto, um abraço, muito obrigado, viu, Galberto? De coração mesmo, viu? Tudo de bom para você, viu? Desejar boa sorte, professor, e muito obrigado pela sua participação no Jardim FM Notícias e que novas oportunidades como essa possam acontecer. Eu só queria deixar uma última frase aqui, pessoal, como eu disse, não dá pra gente comentar tudo, porque é muita coisa, e só dizer, porque assim, nós, nas escolas, nós aqui no município, nós passamos mais tempo disputando conosco mesmo do que fazendo alguma coisa em prol do município, viu? Nós passamos mais tempo disputando e concorrendo conosco mesmo do que parando e nos reunindo e fazendo alguma coisa em prol do nosso próprio município. É preciso pensar e agir coletivamente, né? É isso. Exato. 13h15, assim estendemos nossa batidinha na porta aos amigos que mandaram mensagens, né? Recebam nossa batidinha na porta, em especial aqui em nome do professor José Márcio da Silva. Tá certo? E prometemos outra manhã, a qualquer momento, edição extraordinária do Jardim FM Notícias. Magnífico ter você no rádio. Segue o programa Conexão com Deus, missionário Rafael Marques. Eu volto a partir das 14 horas com o Show da Tarde. Convido você. Um forte abraço. E como dizia o Papa Francisco, mais água no feijão. Bom apetite e bom dia a todos. CYS 807, Rádio Jardim FM 104,1, Jardim, Ceará.